você é amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levanta-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que aconteceu ao seu povo no futuro, pois a visão se refere à época futura. Quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra, sem conseguir falar. Então, um ser que parecia homem tocou nos meus lábios, eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças e novamente me disse: não tenha medo, você é muito amado. Podem se sentar, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. A mensagem que o Senhor me deu a respeito do livro de Daniel, e eu vou ser bem sincero para vocês, é um livro bem complexo, né, de se meditar. Até os próprios estudiosos falam muito isso, porque a visão que o Senhor deu a Daniel aqui em 10 é uma visão muito parecida à de João na ilha de Patmos, né? Então é visão do futuro, visão do fim dos tempos. E muitos também dizem se não era Jesus, né, que desceu, mas se fala, como assim Jesus, se Daniel é um livro do Antigo Testamento? Mas nós que gostamos de estudar a Bíblia, meditamos, buscamos mais e mais, a gente entende que todo o Antigo Testamento, ele fala sobre Messias, né? Ele fala sobre a vinda de Jesus. E aí eu meditando e perguntando ao Senhor o que o Senhor queria falar com a igreja, né, numa situação profética, numa campanha profética, e que para mim também é muito profético. E eu achava que era uma palavra fixa, e aí no dia 1º, quando eu vi a pastora Adriana aqui ministrando, eu falei: Senhor, fala comigo. E aí comecei a orar a palavra enquanto o louvor entoava. E aí o Senhor algo falou a respeito de uma simples conversa que eu tive no Réveillon. E aí ele me veio: Daniel. Aí o Senhor, mas é forte, eu nunca estudei a fundo Daniel, como é que vai ser? Aí eu falei: não deve ser isso não, deve ser outra coisa. Aí no dia 2 veio a Mari, aí começou a escatologia, eu falei: meu Deus, mas como é que é isso? Eu falei: vai ter que ser Daniel mesmo. Enfim, ontem também o presbítero falando, aí ele usou para falar dos seus amigos, né? E aí eu começando a meditar em Daniel. Daniel, ele é um livro riquíssimo, e ele é um dos profetas o qual o Senhor entregou uma das maiores revelações na Bíblia. E ali, quando eu fui passeando, né, por Daniel, não sei se todos sabem, mas ele foi levado cativo, né, para a Babilônia. E aí ele decidiu, quando chegou lá, ele e mais 3 amigos, falam a respeito desses 3 como se eles fossem os mais juntinhos ali, né, ele e mais 3 amigos. E ali, quando ele se viu naquela situação, ele falou: eu não vou, eu estou aqui num lugar que não é meu, eu estou num povo que não é meu, vim cativo, e eu não vou me envolver com esse povo, eu não vou me misturar, eu não quero me tornar impuro, então eu não quero comer a comida do rei. E aí a gente vem passeando pelo 1 e 2, né, e o Senhor fala aqui em 1 que esses quatro jovens, o Senhor deu sabedoria e inteligência, né, para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. Na verdade, trouxeram, né, vários homens daquele lugar para a Babilônia, mas o rei escolheu os mais inteligentes, os que tinham mais desenvoltura para estar estudando ali a sua palavra e trabalhar dentro do reino. Então, eles não eram qualquer homens assim, eles eram homens sábios, né, homens o qual quem trabalhava com o rei falou: não, vamos pegar esses aqui e vamos levar lá para o palácio. E aí a palavra aqui em Daniel 1:17 vai dizer: a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Mas a Daniel, além disso, ou seja, deu um a mais para Daniel, sabia interpretar todo tipo de visão e sonhos. E aí eu comecei a passear, fui ver em 2, e realmente ele tinha as visões, ele conseguia interpretar os sonhos.
E é muito interessante a sensibilidade de Daniel. As visões que o Senhor dava a Daniel eram tão grandiosas porque eram visões do rei, né? E o rei é quem? É quem lidera um povo. Então ali ele tinha visões fortes, e Daniel, quando ele recebia essas visões e interpretações, ele caía, muitas das vezes prostrado, dias. Ele ficava mal, ele passava mal, ele ficava de cama, de tão grandiosa que era a visão, o qual ele recebia do Senhor, né? De tão grande que eram as revelações que ele recebia do Senhor. E ali tem várias revelações, interpretações de sonhos, coisas grandiosas. E ali eu passeando e vi que o Senhor, ele dava coisas a respeito do reino, né? Ali a respeito do rei mesmo. Aí depois ele começou a dar a respeito do redor, depois ele começou a dar a respeito da nação, ou seja, eu pude entender que o Senhor estava abrindo o leque de visões de Daniel. E aí eu ainda passando pela Bíblia e vindo no 5, aí teve o banquete, aquela história das escrituras lá na parede, o qual ali ele interpretou, e logo assim o filho dele veio a falecer, o filho de Nabucodonosor, né? E aí chega no 6, onde muitos conhecem, né? Onde ele foi jogado na cova do leão. É lindo, irmãos, esse livro. Ele é bem poderoso de se ler. Só que quando eu cheguei em 6, onde falava da cova dos leões, aqui no 10, 6:10 diz assim: Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, porque existia um decreto, o qual ele não podia estar orando. E ali ele foi para casa e no seu quarto, no andar de cima, ele abriu as janelas, da onde ele via Jerusalém. Imagina, você olhar a janela, você ali cativo e olhar para aquele lugar que era seu. Ele não murmurou, ele não murmurou. E o que ele fez? Ele fez o que ele já costumava fazer. Ele orava por 3 vezes ao dia, ajoelhava e agradecia ao Senhor. Mesmo estando cativo, estando preso, ele agradecia ao Senhor. E ali ele continuava tendo essas visões e interpretações, e acaba que o rei coloca ele no lugar de destaque. Ele era um lugar de destaque, ele estava ali acima de todos os outros intérpretes daquele lugar, magos, feiticeiros. E aí, para você ver, a gente para pensar, né? Eu fiquei falando com o Senhor. Daniel era alguém o qual Deus amava, o qual Deus dava essas revelações. E imagina, ele se tornou chefe lá da onde, naquele meio daquele pessoal que adorava outros deuses. Em tudo há um propósito, e ele não murmurava, e ele fazia o seu melhor, mesmo estando num ambiente onde ele não queria estar. E aí eu fiquei pensando, eu fico imaginando, não foram só os 4 que vieram cativos, né? Provavelmente veio todo um povo cativo, com certeza, né? Como a mensagem diz e a palavra fala em outros livros. E eu fico imaginando, e as outras pessoas que talvez conheciam Daniel? Não seriam do seu círculo de amigos mais próximos? Eu fico imaginando, lá, foi para dentro do palácio, que é sabidão, está lá dentro do palácio, está recebendo regalia, mas ninguém está vendo, né? Quantas das vezes o Senhor nos coloca em ambientes em que as pessoas não veem o que a gente está fazendo lá dentro e nem o que a gente está fazendo no secreto. Mas apontar, tem sempre alguém para apontar e falar, olha ele lá onde ele está. E ele ali fazia diferença espiritualmente, porque ele não mostrava para ninguém, ele não pegou espada, ele não entrou em guerra. Daniel não era de guerra, Daniel era de joelho, Daniel era de oração. E aí eu vindo passeando ainda, tentando entender o que Deus estava querendo a respeito de Daniel. E aí lá no 9, falando ainda da oração. E aí eu cheguei no 10, eu falei, Senhor, essa visão é forte. E o que essa visão ela quer dizer para a tua igreja? Porque é uma visão forte, uma visão escatológica, uma visão dos fins dos tempos, né? De 2 reinados, e fala também de outros reinos e de muito futuro. E aí eu falei, Senhor, o que o Senhor quer dizer à igreja? E aí quando eu comecei a ler, que fala aqui que ele recebeu uma revelação, a mensagem inicia-se dessa forma. Ele recebeu uma revelação, a mensagem era verdadeira, ok, falava de uma grande guerra. E na visão, ele estava ali entendendo. Só que nessa ocasião, ou seja, quando ele recebeu a revelação, o que aconteceu? Ele passou 3 semanas chorando. Ele recebeu a revelação, não a totalidade da visão, e passou 3 semanas chorando. Disse que não comeu nada saboroso, nem carne, nem vinho, ele provou. Não usou nenhuma essência aromática, onde outras interpretações vão dizer que ele não passou óleo ungido, porque era algo de costume que ele fazia. Até se passarem essas 3 semanas. E eu falei, mas por que tanta santificação? Porque isso requer também santificação, separação, consagração.
Ele era tão com o Senhor que todas as visões que ele tinha, que eram grandiosas, e conforme você vai lendo Daniel, você vai vendo que essas visões vão aumentando, ele vai se separando cada vez mais. E o que o Senhor fala aos nossos corações quando isso acontece? O Senhor, quando ele te dá uma visão, ele amplia mais ainda a sua visão para que você alcance. Só que muitas das vezes você não sai do seu lugar, você fica no seu lugar. Aí ele vai e começa a abrir mais a sua visão e você também não sai do lugar e não faz nada. Passe a fazer como Daniel. Quando o Senhor te der uma visão que você começar a interpretar ou não entender, começa a se separar, começa a se santificar, porque nós, quando estamos na igreja, nós somos seres espirituais. O Senhor quer entregar algo para a gente, e Ele quer entregar algo para a gente que não é para ficar com a gente, é para passar para outras pessoas. E ali Daniel, ele estava tendo visões de futuro. E ali, lendo mais abaixo, fala que ele ficou 3 semanas chorando. Ok, chorando. Em outras Bíblias vai falar que ele ficou triste, né? Nada comeu, nada ungiu. E aí vai passando, e aí no 24º dia, olha isso, depois de 3 semanas, e depois no 24º dia do 1º mês, estava eu em pé, junto à margem de um grande rio. Olhei para cima e diante de mim estava um homem. Aí começou a visão. E a visão era grandiosa, você imagina. E quando a gente começa a ler, a gente pensa até que era o Cristo, como eu iniciei falando. Porque fala das suas características, fala da sua luz, fala de como ele era polido, braços e pernas que refletiam. Só que eu entendo que não era o Senhor. E a gente vai com certeza entender um pouco mais abaixo. Ele tem essa visão é grandiosa. E ele diz abaixo disso: somente eu, Daniel, tive a visão. Aí eu parei para pensar novamente. Ele orava, ele falava com o Senhor. Só que ele não estava, como em alguns momentos que o Senhor revelava algo a ele, orando. Ou se dedicando, ou dedicando aquele momento para o Senhor. Quando você está ali orando, intercedendo, ou muitas das vezes com mais de uma pessoa em estado de oração. E ali o Senhor te revela uma palavra. Não, simplesmente ele estava, como a palavra diz, com seus amigos. Ele estava num lugar com seus amigos, onde era de frente para o rio. E de repente ele foi arrebatado numa visão grandiosa. E ele deixa claro que eles estavam com os amigos dele, mas somente ele teve a visão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Aos que acompanhavam, nada viram, mas foram tomados de tanto pavor e fugiram e se esconderam. Ele estava com seus amigos. E quantas das vezes nós estamos com os nossos amigos, né? Em momentos felizes, agradáveis, o Senhor quer nos dar uma revelação, uma visão. Só que aí essa revelação foi só para ele, porque a visão era tão grande, tão grande, tão grande, que ninguém aguentou e todo mundo saiu correndo. Nem viram o homem que estava ali se declarando, né, aparecendo ali para ele. Correram. E aí o Senhor falou comigo, porque nem todo mundo vai ficar na hora que aparecer a visão na sua frente, porque a visão não é para eles, a visão é para você. A visão é sua. A visão é sua, então não se espante se algum dos seus amigos, quando Deus te der a visão, não estiverem com você. Deles correrem, deles saírem desse ambiente, desse lugar. Mas não é porque eles não acreditam, não. Porque eu fiquei imaginando se eram pessoas amigos de Daniel, se eram aqueles que estavam sempre com ele. Daniel estava sempre orando, estava sempre clamando ao Senhor. Então por que eles correram se eles conheciam talvez o Deus vivo, né? O Deus dele, o Deus invisível, que os outros dali não acreditavam. E aí eu falei: Senhor, mas me fala mais, por que eles correram? Como é que é isso? É porque muitas das vezes os seus amigos vão estar com você, mas a visão é sua. Mas não é porque eles não acreditam, porque quantas das vezes eles estão orando contigo. Eles querem que você se levante, e aí você fala que você não quer, e aí você fala que você não quer essa visão, e aí Deus vai te dando mais visão, vai ampliando o seu leque, e você fala que não quer, e os seus amigos de oração estão ali olhando por você, e estão falando que você vai, e tem visão também, e Deus fala com eles falam que você vai conseguir, mas na hora da visão, que é aquela visão que o Senhor entrega só para você, eles não sustentam. Mas não é porque eles não acreditam, é porque eles não suportam a visão. Porque a visão é sua. Então não se espante se aquelas pessoas que oraram por você vai ser aquela que vai te apontar quando você, no meio da visão, você chegar lá. Que eram os que eram para estar contigo, eram os que eram para suportar a visão. Só que eu fico também imaginando que às vezes não suportaram, porque eles não tinham se separado. Talvez não se consagravam tanto como Daniel. Será que na hora que Deus te entregar uma visão poderosa, você vai estar santificado, você vai estar consagrado, que vai aguentar essa visão? Você tem se consagrado para o Senhor?
Aí vem um profeta, te entrega novamente a visão e você fala, meu Deus, é de Deus. Aí eu falei, Senhor, então foi isso. Ele aguentou a visão, porque dias antes ele ficou 3 meses, além de chorar, além de entristecido pelo que ele estava ali, sabendo que ia acontecer, porque o início da visão já falava algo de tão grandioso que aconteceria. Ele também se separou, ele também se santificou, ele preparou um ambiente espiritual, ele preparou uma base para receber a visão de verdade. Você tem preparado essa base no Senhor? Você tem se separado no Senhor? E aí ele diz que eles fugiram e se esconderam. E assim fiquei sozinho. Olha que coisa. Na hora da visão, na hora da glória, é a hora que você se vê sozinho. E aí ele fala, fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfalecido. Não tinha ninguém ali para ajudar Daniel, coitado. Ele estava com seus amigos, saíram porque não aguentaram a visão e ele ali ficou, como ele ficou em todas as outras visões atrás. Ele tinha uma sensibilidade com o Senhor, que era algo tão profundo, que era algo tão intenso, que isso atravessava o espiritual e pegava no corpo dele. Porque ele santificava o seu corpo, ele santificava. E ali, quando vinha essa visão do Senhor, ele desfalecia. Então, continuando, eu ouvi falando, eu ouvi cair prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Porque ele não acreditava, ele falou, meu Deus, eu não estou acreditando que eu estou vendo esse anjo na minha frente e falando o que ele está dizendo. E aí, vai dizendo mais a seguinte, então eu ouvi falando e eu ouvi cair prostrado. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e pôs sobre as minhas mãos os teus joelhos, sobre os meus joelhos vacilantes. Ali, Daniel prostrado. Deus deu ali a Daniel virtude, deu a ele espírito excelente, como fala a palavra. E ele foi ungido para isso. Por isso que ele sustentou a visão. Porque lá atrás, quando ele chegou naquele ambiente, falou, eu não vou me misturar com esse povo, porque esse povo não é meu. Ali o Senhor já estava falando, esse é quem eu quero entregar a visão. É esse o qual eu quero entregar a visão. Você foi ungido para receber a visão do Senhor. E aí, andando mais à frente, quando vem falando aqui, e para mim, quando o Senhor foi falando, foi ficando mais poderoso ainda. E quando a gente estuda a respeito de Daniel, é muito complexo, porque tem muitos estudos falando sobre os selos. E como eu falei, falando lá da ilha de Patmos. E aí ele fala, levanta, bota a mão nele assim e fala, levanta. E ele ali tentando levantar, de tanto que ele estava ali com aquela visão, com aquilo que estava acontecendo. Só que engraçado, ele não pega ele para levantar. O Senhor não segura ele pelo colo e o levanta. Ele simplesmente põe a mão nele e fala, Daniel, levanta. A visão, quantas das vezes, para a gente é grande e a gente se prostra, contrariamente a Daniel, mas se prostra não querendo ir de encontro à visão. Quantas das vezes a visão, ela acontece e a gente cai e não quer levantar. A gente vê a visão e a gente senta e não quer avançar. Quantas das vezes a visão vem e a gente não quer fazer nada para que aquilo aconteça? Porque a gente precisa fazer. O Senhor está no céu, Ele manda o seu espírito, mas o corpo é nosso. Porque nós somos o quê? Espírito, alma e corpo. E nós precisamos nos movimentar. E aí eu fiquei imaginando, Senhor, quantas das vezes a gente recebe visões e a gente fala como isso é grande, isso não é para mim. Isso é glorioso demais, isso não é para mim. É como se a gente estivesse falando, Senhor, você errou quando você me escolheu, porque não era para mim. E ali o Senhor te entrega uma visão, te entrega algo forte, grandioso, glorioso. E nós vivemos aí ano passado um ano o quê? De fortalecimento. E eu fico perguntando para você, olha para dentro de você. E lembra se ano passado o Senhor não te entregou uma grande visão? E o que você fez com essa visão? Você caiu assustado e ficou no chão? Ou você se fortaleceu conforme o tempo foi passando? Porque o tempo passou, quem se fortaleceu, e agora o ano é de reconstrução. Ah, Natasha, então você está querendo dizer que se eu fiquei para trás, se eu caí, se eu não me levantei, quer dizer que eu não vou poder me reconstruir porque eu não fui fortalecido? Não. Ainda é tempo de você se fortalecer e se reconstruir também. É tempo, mas o Senhor está dizendo, não espere que eu te levante. Levanta você com as suas próprias pernas, porque se eu te dei essa visão, eu também te dei, porque eu sei que você é capaz de levantar
com as suas próprias pernas, porque você precisa se movimentar no seu corpo. Porque o que adianta o Senhor te dar uma visão, fala que vai fazer na tua vida, fala que vai te dar uma faculdade, fala que vai... Isso serve para mim, hein, irmãos? Isso serve fortemente para mim, cortou em mim. Quantas das vezes o Senhor fala que vai fazer e você cruza os braços, você fala que você não tem dinheiro, você fala que está difícil, e o Senhor quer fazer na sua vida e você não movimenta o seu corpo, você não faz para que isso aconteça. E o Senhor está falando, é hora e é momento dessa reconstrução vir, ela acontecer, porque eu preciso que você se fortaleça e se reconstrua nessa visão que eu te dei, para que você mesmo no chão, você se levante. E quando você estiver nessa posição prostrado, porque aqui diz que ele estava de joelhos e mãos, então ele estava numa posição como de 4, ele caiu, depois quando o anjo colocou, ele foi tentando se levantar, e depois fala que quando ele ficou de pé, ele ficou tremendo. Ou seja, a visão é tão grande, quantas das vezes na nossa vida que a gente não aguenta mal se levantar, de tão forte que é, porque a gente fala, eu não vou conseguir. Me deixa aqui sentadinho, eu não quero. Não, eu não quero mais participar desse ministério não, porque eu estou cansado. Sabe por que você está cansado? Eu ouvi isso uma vez e era real isso. Porque você está fazendo a sua obra e não é a obra de Deus. Porque o que é de Deus não causa dor. Não é verdade? Quantas das vezes nós fazemos a nossa obra? Eu sei porque eu vivi por muitas das vezes isso, e a gente quer fazer, a gente quer acontecer, mas o Senhor está dizendo, calma, eu vou fazer, eu estou te dando a visão, você muitas das vezes está caído e prostrado, mas né, nesse momento, quando você não sabe o que fazer e você quer se levantar, eu vou trazer um anjo, e esse anjo vai encostar em você e vai dizer, ei, levanta. Como o Maicon falou, como é que a gente reconstrói alguma coisa? É o que estava no chão e que precisa se levantar. O Senhor está dizendo, é ano de reconstrução. Levanta. Quantas das vezes você fala, não, é porque Deus usa a irmã, deixa ela. Não, é porque Deus usa o irmão, deixa ele. E o Senhor está falando, eu estou falando é contigo, levanta daí. Levanta dessa posição onde você está, porque não é mais tempo. Não é mais tempo de você ficar. E aí vai dizendo ainda na mensagem, ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Aí você fala, nossa, o Senhor está me entregando nessa noite que um anjo vai descer e vai me ajudar. Tudo bem, a irmã falou que o anjo não vai fazer eu levantar, mas vai pôr as mãos em mim, eu vou ter força, ele vai estar me fortalecendo e eu vou ficar de pé. Mas o anjo diz para ele que ele decidiu descer porque ele decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus. Você acha que se você não orar, Deus vai mandar um anjo para você levantar? Você acha que se você não fizer algo para o Senhor, não se dedicar na obra dele, não entregar algo no altar dele, ele vai fazer você levantar? Eu creio que vai, mas não na proporção de Daniel, em grandes visões e em lugares de destaque. Porque é nesse lugar que o Senhor quer colocar aquele que faz a sua obra, aquele que entende, aquele que busca o entendimento, que busca a sua palavra, que se humilha diante de Deus. E o Senhor está falando à sua igreja, é tempo de se levantar. Levanta. Tem um anjo aí hoje, eu creio, do lado de cada um que está aí falando, levanta, é tempo de se levantar. E aí ele diz, mas o príncipe do reino, quando eu vim trazer essa resposta para você, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Quanto que é 3 semanas? Porque lá em cima, no início, diz que quando ele teve a revelação, ele ficou 3 semanas chorando. 3 vezes 7, 21. E aí, quando chega lá embaixo, o que o anjo vem dizer para ele? O anjo de mensagem, quem era, irmãos? Quem era o anjo mensageiro? Quem é o anjo mensageiro? Gabriel, certo? Então, era Gabriel que estava ali falando com ele a todo esse tempo, colocando as mãos nele, falando, levanta, e entregando essa mensagem. Então, você fica imaginando, Gabriel era o anjo mensageiro, foi ele que visitou Maria e tudo mais. Porque o Senhor, ele faz uma classe. Ele tem uma classe angelicais, porque nosso Deus é top, né? Então ele organizou, anotei que bonitinho, ó, ele organizou uma classe lá no reino angelical, só que são classes diferentes. E fala lá em Efésios 21, são classes de governo, autoridade, poder e domínio. Então existia Gabriel, que recebeu autoridade sobre todos os anjos para administrar
as coisas de Deus para a nação de Israel. Então era super viável isso aqui, e não diz aqui que era ele, mas a gente precisa entender que é ele quando a gente entende as Escrituras. Que a pessoa que estava aqui não era o Cristo, e sim era o anjo Gabriel que estava falando com ele e entregando essa mensagem. Aí ele diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu quando eu vim, durante 21 dias. Então Miguel, um dos seus príncipes supremos, olha aí as classes angelicais. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda. Isso é muito forte. Veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Irmãos, quando fala reis da Pérsia, é um principado. Porque fala príncipe, então era um demônio. O que Gabriel está dizendo é muito forte. Gabriel está dizendo que quantas das vezes o Senhor quer entregar algo para a gente, para as nossas vidas, e é algo forte, poderoso, e é uma visão. Aí você fala, Deus começa a entregar um pouco, porque para Daniel assim, começava destrinchando, e aí Deus te entrega algo, daqui a pouco ele te entrega mais alguma coisa, daqui a pouco ele te entrega mais alguma coisa. E aí você fala, está demorando porque Deus está caprichando. Às vezes eu acredito nisso, mas depois que eu meditei em Daniel 10, eu tive a certeza que Gabriel desceu para entregar essa mensagem a Daniel, mas ele ficou 21 dias. Gabriel desceu da onde? Dos céus. Os céus, quando a gente estuda, fica em cima. Quando a gente desce, tem as regiões celestiais e depois tem a terra. Por isso que Satanás, que era um querubim, quando ele foi jogado dos céus, ele foi jogado sobre a terra. Ele não foi jogado na terra, por isso ele não tem poder aqui. Ele foi jogado sobre o que está sobre, são as regiões celestiais. Por isso que a gente fala que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra sangue, são contra principados e potestades aonde? Na terra? Nas regiões celestiais. E aí quando Gabriel desce, fica imaginando a cena. Gabriel está descendo para trazer a mensagem, e ele para onde? Aonde pegou esse príncipe da Pérsia? Quando fala príncipe da Pérsia, era um principado desse lugar, desse ambiente da Pérsia. E ali ele ficou 21 dias preso para que essa mensagem chegasse a Daniel. Então, às vezes, a mensagem, quando ela demora a chegar, não é porque Deus está caprichando, é porque está existindo uma batalha ardente entre os céus e os principados, para que essa mensagem não chegue aos teus olhos, para que essa mensagem não chegue até você. Só que Gabriel não é anjo de guerra. O que aconteceu ali? E aí ele fala, então Miguel, quem era Miguel? Era anjo? Não. Miguel era quem? Arcanjo. Arcanjo Miguel desceu, porque ele era de guerra. Então ele desce, e ele também é um dos príncipes, e Miguel era príncipe supremo, então ele era a autoridade onde ele estava, desce para estar ali junto com Gabriel. Olha o tamanho dessa visão. Deus tirou Gabriel e Miguel de lá para entregar uma visão para Daniel. Daniel cai prostrado porque ele não aguenta. Deus, ele está tirando dos céus Gabriel e Miguel para te entregar uma visão, e você está nem aí para essa visão. O Senhor, ele está tirando o seu anjo, o seu arcanjo para te entregar uma visão grandiosa, gloriosa, e você está preocupado, achando que, eu não sei, às vezes o que a gente pensa, porque isso também acontece comigo, aconteceu comigo há um tempo atrás, porque como eu falei, é profético eu estar aqui nesse lugar hoje. Então a gente fica achando o quê? Não. Deus, vai procurar outro. O Senhor, ele está ali dedicado a te entregar uma visão e falar, é contigo que eu quero. É você quem vai salvar, é você quem vai fazer, e você não está nem aí, você quer ficar prostrado. E aí ele ainda manda o anjo desce, consegue sair daquele ambiente, porque o Daniel ficou ali 3 semanas chorando, 3 semanas se santificando, 3 semanas ali, sem comer carne, sem comer vinho, e falando, Senhor, eu sei que o que o Senhor está trazendo para mim é algo grandioso. E a ligação de Daniel com Deus era tão profunda, que foi exatamente as 3 semanas que ele ficou em propósito, era exatamente os 21 dias, o qual estavam ali naquele ambiente. Vocês têm noção o que Deus está falando aqui para vocês hoje? Vocês têm noção quando vocês falam que vocês não querem fazer o que o anjo da igreja pede para fazer? O que o Senhor quer que Ele faça contigo? Olha, quando eu ouvi isso,
E o Senhor falou comigo, eu suei mais do que eu já estou suando aqui. Eu falei, Senhor, eu não acredito, a gente achando que Deus está caprichando, sabe por quê? É tudo frufruzinho. A gente acha que é tudo lindo e maravilhoso. Está existindo uma guerra no mundo espiritual e você está achando que Deus está descendo com um presente para você. Ei, é batalha, é guerra. O Senhor te chamou para salvar pessoas e para ir lá fora resgatar aquelas pessoas que não conseguem. E você está aí. O Senhor está com a autoridade dizendo, levanta desse lugar porque eu preciso de um exército nesse ambiente. Como que eu vou reconstruir para colocar quem aqui dentro? Quem está só esperando o presente? Nós precisamos de um exército assim como foi ministrado aqui, como diz Gideão. Pessoas que sabiam beber, porque eles sabiam se colocar. Não é pessoa que coloca o seu despojo e bebe de qualquer jeito, porque se vier um inimigo e pegar ele de repente, e aí? Tu está preparado? O Senhor está falando com a gente, isso é grandioso, o que Ele quer entregar para a gente esse ano. E tem muita gente aí falando, deixa eu ficar aqui que eu estou muito bem. Não, eu não quero mais esse ministério, me deixa aqui que eu quero ficar sentada. Enquanto um monte de gente está aí se perdendo. Um monte de gente se perdendo e você todo chateadinho porque Deus está te quebrando, quando o Maicon falou. Deus está te quebrando e te fazendo um vaso novo. Ele não está fazendo como Satanás faz. Sabe por quê? Quando a gente lê Daniel, a gente vê que teve uma hora que ele é arrebatado. Quando ele é arrebatado, ele cai ali em corpo, ele não se mexe, mas ele está ali, ó. O seu intelecto está ligado, completamente contrário ao que Satanás faz. Porque quando Satanás derruba alguém no chão, a pessoa, ele toma o seu intelecto. E o que o Deus faz com a gente, não. O Senhor, quando nos toma numa visão, Ele pode até deixar o nosso corpo fraco, mas Ele deixa a nossa mente ali, raciocinando, porque tudo para o Senhor é racional. A gente precisa ser mais racional nesse tempo e essa igreja está precisando disso. Não queremos igrejas lotadas e cheias, porque quando ela enche, tem um obreiro que nunca quer levantar para o irmão sentar. Fique em casa, então. Igual eu ouvi falando, porque a irmã lê muito. Lê a Bíblia inteira, que não sei o quê. Estava brincando até com a Rafa, falando no Réveillon. Aí Deus vai e põe a Adriana para ler para caraca, juízes aqui. Quem está cansado fica na live, bota um edredom, fica lá. Aí chega aqui, não quer dar lugar, não quer libertar o irmão, não quer entregar a mensagem. Eu não vou não, deixa eu chamar outro, porque eu já fiz isso também. Meu coração ardia para falar com alguém e eu falei, eu não sou digno, eu não vou falar. Aí fui caçar alguém para falar com o irmão, Deus quer usar você. Você está entendendo? Você está entendendo que o Senhor neste ambiente, Ele quer usar você e não é mais tempo para isso. Nós estamos santificando maio, é quase o meio do ano e o Senhor está falando. Eu estou até com medo dessa mensagem. Porque imagina se Deus tiver que falar contigo até maio para tu acordar e para você levantar. Porque foi isso que Deus fez comigo e com essa autoridade que eu estou falando, porque outro dia eu estava prostrada no chão. Outro dia eu estava prostrada no chão esperando Deus me levantar. E sabe o que Ele falou comigo? Exatamente isso. A visão que eu te dei, o que eu quero que você faça, se você está achando que é grande, está reclamando comigo, não vou te levantar não. Levanta. A visão que eu te dei, também te dei pernas para você levantar. Levanta! Levanta porque você é forte o suficiente. Nós somos fortes em Deus, somos fortes em Cristo. Está todo mundo assustado olhando para a minha cara. Misericórdia. Vamos lá, continuando. Então, Miguel, um dos príncipes supremos, veio até mim na ajuda e foi aquela batalha. Porque ele queria entregar algo de futuro. Queria entregar algo de futuro. E eu creio que essas mensagens dessa campanha estão entregando coisas de futuro para essa igreja. É coisas de futuro. E a guerra espiritual que está sendo travada deve estar sendo tremenda para que a mensagem, não chegue. Então, a partir de hoje, esteja ligado. Quando a mensagem não estiver chegando, começa a jejuar. Começa a orar. Começa a se separar. Mas, Nath, tem um casamento. Deus, quando eu sentei na mesa ontem, 1h da manhã, Ele falou, você não vai. E é o que a palavra diz. Eu vou falar o quê para o Senhor? Eu não vou. Eu vou meditar. Porque é necessário separação. É necessário, quando você entrega uma mensagem, separação. Estudo, dedicação, assim como um louvor, assim como uma intercessão. Você acha que a gente está em casa, a gente coloca a roupa e vem?
Não. Aí quando a gente está dentro do ministério, fala que vai orar, bota horário para orar, fala para fazer não sei o quê, pede para curtir, 2 pessoas curtem. Tem gente que não está nem aí com o que estão te entregando. Mas o Senhor hoje está aqui dizendo: eu tenho algo para te entregar. É grande. Levanta. Você acha que o pastor vai sozinho? Não. Levanta. A visão é grande, é para a igreja, não é para o pastor Cristiano e para a pastora Jaqueline, para a pastora Marili. A mensagem e a visão, ela é para a igreja. A visão é para a igreja. Você imagina um templo desse. Ele precisa de uma reconstrução dentro de nós. Porque não é mais tempo e o anjo está do seu lado dizendo: levanta. Levanta. Levanta, para de mimimi e falar que mas os meus amigos sumiram. E agora? E agora que eles sumiram? Continua, avança, a visão é sua. Não era para eles. A visão era sua e não era para eles. E quando eu estava meditando sobre essa questão de amigos de oração, sobre visão, o Senhor me levava lá para Eclesiastes 10, porque eu lembrei de uma história que é um pouco até engraçada, que eu escutei uma vez de um Machado. E aí falou que isso estava na Bíblia. Eu falei, meu Deus, isso está na Bíblia, não é possível. Eu nunca li sobre isso, claro, né, gente? Olha o tamanho da Bíblia, tu acha, né? Que a gente leu tudo da Bíblia. Aí lá em Eclesiastes 10 fala assim: se o machado está cego, preste atenção. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. E o que dizia essa mensagem? Essa mensagem dizia que quantas das vezes é assim, tá? Eu estou falando porque está dentro do texto. Está dentro do que Deus quer falar com a igreja. Quantas das vezes nós estamos com o machado na mão, mas a gente não olha para a lâmina, a gente recebe um machado. E aí tem 2 pessoas. Tem uma de um lado e tem uma de outro. Ambas recebem um machado. E aí uma olha para a outra e fala: eu acho que eu sou mais forte que ela, hein? Não acontece. Eu acho que eu vou correr na frente dela, hein? Vou pegar o machado. E qual era o objetivo? Era você lançar o machado em todas as árvores da sua frente para cortar o toco e se chegar até o outro final, né? Para limpar aquele ambiente. E ele falou: não, eu olho para o lado. Vou falar de um, depois vou falar do outro. Aí eu olho para o lado e falo assim: meu machado, vou correndo aí. Eu sou mais forte que ele, mais inteligente, mais top. Vou lá e começa a cortar. Corta, correndo. Até uma hora que ele olha para trás. E tá lá o outro assim, ó. E tá ele lá na frente. Só que tem uma hora que ele cansa. Porque o lugar era muito distante. Precisavam de 2 para fazer aquilo ali, né? E aí ele com aquele machado, ele cansa, olha e fala: ele nem saiu do lugar, vou sentar. Aí ele senta para descansar, porque ele exerceu muita força. Foi correndo, se cansou, foi na frente, né? Topetudo. Aí o outro, do nada, ele virou e foi, fino, cortando. Quando o cara olhou, o irmão olhou onde ele estava, falou: meu Deus, deixa eu adiantar, deixa eu levantar. Ai, meu Deus, mas ainda estou cansado, eu vou continuar. Quando ele foi continuar, o outro irmão já estava no final. E é exatamente o que essa palavra diz. Se o machado está cego, a sua lâmina não foi afiada. Enquanto uns pegam o que Deus entrega nas suas mãos, quer sair na frente correndo e fazer de qualquer jeito para alcançar um objetivo que é dele, porque não é do Senhor. Ele quer fazer do jeito dele, da maneira dele. Ele vai, ele se cansa, porque ele faz uma obra e algo que é dele, não é do Senhor. Chega uma hora que ele cansa, ele para, ele quer olhar para o irmão, ele quer apontar e falar, assim como muitos deviam falar para Daniel: ele está lá dentro. E ele está lá dentro. E quanto tempo Daniel ficou naquele ambiente, naquele lugar e não saiu de lá? E tantos reinos se foram e ele continuou, mas ele não se misturou. Ele não se misturou com aquele reino. E aí está o outro, ficou olhando, viu que a lâmina não estava afiada, pensou, raciocinou, estipulou uma estratégia. Demorou mais tempo? Demora.
você parar um pouquinho, entender o que você vai fazer, afiar a sua lâmina. Mas quando ele foi com a lâmina afiada. Sabe por quê? Se o machado está cego, vou ler de novo agora para captar. Se o machado está cego, a sua lâmina não foi afiada. É preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria é assegurar o sucesso. É isso que o Senhor está falando. A visão é sua, não é dele. Então você precisa ter estratégia, entender que o que o Senhor coloca na tua mão é tão precioso, que muitas das vezes a gente precisa dar uma afiada para melhorar. Quando o Senhor te entrega o ministério da palavra, é necessário você estudar. Quando o Senhor te entrega o louvor, é necessário você também se separar. Aí o Senhor te entrega uma intercessão, você precisa orar. Deus te entrega uma cantina, você também precisa se separar e orar, porque a cantina é a extensão do templo. Quando o Senhor te entrega algo e coisas maiores, você precisa ter estratégia para você não sair correndo na frente e fazer a tua obra, porque o Senhor está fazendo. Eu estou levantando um exército de pessoas que vão estar reconstruídas, fortalecidas em mim, e quando se caírem vão se levantar com estratégia para chegar onde eu quero que chegue. E Ele quer os melhores. Eu creio que todos nós aqui somos os melhores em Deus e em Cristo Jesus. Nós somos os melhores em Cristo Jesus. E ali na mensagem que continua dizendo que quando ele disse que se prostrou, então um ser que parecia homem tocou nos seus lábios. Olha que coisa linda o Senhor falando com a gente. Quantas das vezes a gente vê uma visão dessa e a gente se cala? Era isso que o Senhor falava ao meu coração. A gente se cala, quantas das vezes a gente não abre a nossa boca para libertar outras pessoas. E ali a gente se cala quando vê aquela visão, porque a gente não acredita. E mais uma vez a gente se encontra prostrado. Porque aqui ele se prostra. E ali ele se encontra ali, ele abaixa aquela cabeça e não consegue mais falar de acordo com o tamanho da visão. Só que é como o Senhor está falando aos nossos corações. Se eu te entreguei essa mensagem, o anjo vai ter algum problema ali nas regiões celestiais, porque infelizmente o Senhor lançou, felizmente, tirou Satanás de lá de cima e lançou nas regiões celestiais, e ele ainda está naquele ambiente. Então, quantas das vezes o Senhor vai, mesmo quando a gente não conseguir falar, enviar o anjo, ele vai tocar nos nossos lábios, e quando nós abrirmos a boca e começarmos a falar, é exatamente aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a dizer, porque a gente vai entender que é a mensagem do Senhor, porque é um anjo que está santificando os nossos lábios. Isso foi falado para mim uma vez. O Michael acho que já até falou isso aqui uma vez. Que eu era uma pessoa do mundo, falava muito palavrão, e eu estava tendo umas visões lá em casa. E aí uma pastora foi lá, e junto com a minha prima, com a minha tia. E aí ela falou: Nath, não tem nada aqui, você precisa ter discernimento, você precisa estudar, você precisa abrir a Bíblia, você tem Bíblia aí? Minha sogra tinha acabado de me dar uma Bíblia. Ela falou: não, porque o Senhor está falando comigo num versículo e eu preciso entregar ele para você. E ele falava sobre isso. E ele falava que ele iria mudar o cântico dos meus lábios. E eu, como testemunha, estou aqui dizendo que antes era uma pessoa que entoava Satanás lá fora, e hoje eu declaro a palavra do Senhor aqui em cima. Porque eu tenho um anjo da igreja que não desistiu de mim, porque o Senhor não desistiu. E ele, como Daniel, ele tem ligação nos céus. E ele quer quantos irmãos aqui em cima se dedicando ao Senhor, quantos irmãos em torno da igreja ajudando a obra do Senhor, porque a obra não é somente do pastor e das pastoras, a obra é do Senhor e é nossa. Nós somos aqui esse exército que foi dito no primeiro dia. Olha aqui, vocês estão ligados e anotando aí no HD de vocês o que está sendo falado aqui? Que o Senhor está levantando um exército. Que o Senhor fortaleceu a tua igreja, está levantando um exército de pessoas que vão estar alinhadas com a liderança. Alinhadas, levantando um exército para reconstruir o templo. Pelo amor de Deus, gente, o templo é você, reconstruir tudo. É óbvio que nós precisamos reconstruir e fazer novo, porque não cabe mais a quantidade de pessoas que estão lá fora e precisam ouvir o que sai da nossa boca. Então o anjo ainda está aí do seu lado, se você ainda não entendeu e está falando: levanta! Você precisa ser um dos 300, levanta! O Senhor te entregou visão grande como Daniel, levanta! O Senhor falou de escatologia, falou aqui sobre o governo.
Levanta. Olha o que vai acontecer. Já tem acontecido. Levanta. Nós somos a igreja, foi dito, a igreja que vai ser separada, porque a igreja ela está sendo separada. Vocês estão ligados nisso? Aí o Senhor vem falando que está levantando o exército. Aí o Senhor vem falando que está dividindo a sua igreja, porque os que são, os que não são, não são. E aí o Senhor vem e fala que vai tratar contigo lá no teu íntimo. Ele fala que Ele está separando nesse tempo que você está, se juntando como os melhores. E entendendo o que Deus quer contigo, Ele está falando que nesses 12 meses vai sobrepor tudo que tem na sua vida, porque você vai ter tudo cheio como os 12 cestos. Ele trouxe prosperidade para vocês. E agora Ele está falando, eu dei visões para vocês. E se você acha que não deu ou esqueceu, eu creio e profetizo na vida dos meus irmãos que serão usados vasos do Senhor e profetas para reavivar o que o Senhor tem dito para você. Se você esqueceu ou se você acha que Deus não fala mais com você, o Senhor vai voltar a falar e vai te acordar nessa visão. E se você cair sem entender o que está acontecendo, lembre-se dessa mensagem, porque o Senhor está dizendo, vai ter um anjo que vai estar do seu lado e vai estar falando, levanta-se. Levanta-se. E aí, continuando na mensagem, e aí eu estava lendo sobre a parte, né, lá dos principados e tudo mais. E aqui mais abaixo, quando vai terminando, que ele fala que toca na boca dele, e ele começa a falar. E aí, quando ele vê, né, ainda aquela imagem, ele fala, estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. Quantas pessoas dizem que não abre a sua boca para falar ao Senhor, porque o Senhor não vai falar com ele? O Senhor, Ele fala, e Ele fala assim, e Ele fala no secreto. Como muitos são usados aqui nesse altar para falar também, aqui é a extensão do que você é, ó, lá na sua casa. Começa a avaliar o seu tempo com o Senhor. Porque o Senhor, Ele fala com os seus. Ele fala e Ele sustenta os seus. Essa mensagem de Daniel é linda porque ela fala sobre consagração e separação. Eu peço aos irmãos para que se levante, que eu já vou entregar a mensagem. E que nós possamos estar como Daniel, recebendo mensagens do céu, entendendo que nós somos corpo, alma e espírito. Ali Daniel, ele recebia algo dos céus, recebia algo do Espírito, e aquilo ali ultrapassava, né, a sua emoção. Quantas das vezes o Senhor, Ele traz uma mensagem lá dos céus, acontece essa batalha, esse negócio que tu acha que está sendo preparado e está ali, ó, vindo de um jeito que só Deus sabe, e os anjos e Miguel sabem. O que estão tendo que passar para te entregar a mensagem que você muitas das vezes não está nem aí para essa visão. E aí o Senhor te entrega algo do Espírito, te entrega algo grande, forte, poderoso. Aí você se emociona, isso parou na alma. Você se emociona e fala, Senhor, eu me vejo lá onde o Senhor quer me colocar. Aí vem alguém, um profeta, um louvor toca, e você fala, é forte, é de Deus. Era exatamente isso que o Senhor estava falando comigo. Aí você chora. Aí no dia seguinte você vem e senta. O Senhor está falando, é hora de você fazer como Daniel, se separar de uma forma que o que eu vou te entregar vai vir do Espírito. Vai atravessar a sua alma, o seu interior, os seus sentimentos, e vai encostar no seu corpo. Sabe por quê? Você vai começar a se mover para ir para aquele emprego. Ah, mas eu não tenho. Mas o Senhor não te deu que é algo grande, não falou que é a respeito de emprego? Então você precisa, ó, botar seu currículozinho embaixo do braço e ir. É isso que é deixar o que o Senhor quer te entregar, atravessar essas 3 que nós temos com o Senhor, porque nós somos 3. E aí o Senhor te dá uma visão poderosa e fala que vai fazer, que você vai ser um grande pregador. Eita glória! Aí você se emociona, acha lindo quando alguém vem e prega. Aí vem o presbítero, fala. Aí você fala, Deus vai me honrar. Tu abre a Bíblia uma vez por mês. Isso é fazer se movimentar no corpo. Era isso que acontecia com Daniel. Aí Deus fala, eu vou te dar algo sobrenatural. Aí
você chora novamente, você novamente se emociona, aquilo vem do espírito, passa pela alma, e no corpo você não faz nada, acorda meio-dia, cansado, prostrado. Aí às vezes você está até fazendo a obra do Senhor, cansado, prostrado. Ai, mas aquela irmã me botou muito tempo na escala. Porque o irmão, aí tu começa a olhar o machado do irmão. E o que o Senhor está dizendo, a visão é sua. É sua. Faça algo no seu corpo que não te canse, porque o que é do Senhor não cansa, não acrescenta dor. O que é do Senhor é suave, porque é Ele quem faz, não somos nós. E quando eu entendi isso foi me ajudando a chegar num lugar onde Ele queria que eu estivesse. Não foi fácil, mas o Senhor, Ele faz como Ele quer, com quem Ele quer. E é assim as coisas do Senhor. As coisas do Senhor são lindas, são maravilhosas, mas você precisa suportar a visão. E Deus manda te dizer que não precisa esperar estar pronto, porque se a obra é dele, está tudo pronto. Você não precisa esperar ficar pronto, você precisa se separar, se consagrar. E o Senhor vinha confirmando essa mensagem às vezes com cada pessoa que eu falava ali. Ontem eu cheguei para uma irmã e uma irmã falou assim, eu falei, e aí irmã, vai? Eu amo essa, nossa, no meu coração. Não, eu não vou não, mas eu vou vir para a consagração. Eu, aleluia, Jesus, porque eu vou ver que Deus vai fazer. E Deus vai ver que está acontecendo, porque Ele precisa de um exército que saiba se posicionar. Ele precisa de pessoas assim. Ele precisa de pessoas que entendam o seu propósito, que entendam a sua visão. E se você é alguém que teve uma visão e hoje acha que não é mais digno dessa visão, você acha que você não é mais digno de fazer nada da parte do Senhor, você acha que você não pode porque algo aconteceu, o Senhor está dizendo, eu ainda falo com você. Eu ainda falo contigo, não se esqueça disso. Não se esqueça, porque o que é do Espírito que eu falo com você e que você chora e você sente na sua alma, no seu interior. E você fala comigo novamente, eu ali te mostro. Mas você não tem mais se posicionado em mim, em Cristo. É hora de você marchar aqui para frente. Porque é hora de você fazer com que o seu corpo saia desse lugar de prostração. Desse lugar onde você está aí, que você não consegue se levantar. Faça como Daniel, vai se levantando aos poucos. Daniel se levantou aos poucos. Ele estava ali sem aguentar a visão, arrebatado, e ali ele vai levantando e fica de 4. E ali Deus envia um anjo, você está ali falando, eu não consigo, eu não levanto. É a primeira, é a segunda vez talvez que você vem aqui, e o Senhor está dizendo, levanta. Eu ainda falo com você. E ainda quero falar muito com você. Porque eu preciso de você aqui nos 300. Você que acha que não consegue. Mas eu estou dizendo, levanta e anda até o altar. Posso entregar, pastor? Você faz o apelo? Faz? Então eu entrego a minha mensagem, a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém?